Olá, muito bom dia na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, último dia do mês de setembro. Estamos de volta aqui para a nossa meditação na Palavra de Deus. Aqui é o pastor Israel, desejando a você aí uma semana abençoada e mais abençoada ainda quando nós colocamos a Palavra de Deus como regra de prática na nossa vida. Nós estamos caminhando aí para o finalzinho do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Hoje o capítulo 14, mais 2 capítulos nós terminamos. Então o capítulo 14 ele é um capítulo crítico, né? E ele aborda os eventos que antecedem a crucificação de Jesus. O capítulo ele é repleto de ações, ensinamentos que refletem tanto a intensidade emocional quanto as tensões teológicas em jogo, e destacando assim a preparação de Jesus para a sua paixão. E a partir dessa perspectiva, este capítulo é uma demonstração poderosa da preparação divina e da soberania de Deus sobre os eventos que estão prestes a ocorrer, mesmo em meio à traição e ao sofrimento. Vamos para a nossa análise então do capítulo. Os versos 1 e 2, né? Os versos 1 e 2 do capítulo 14 mostra ali o conluio para matar Jesus. O capítulo então começa com os principais sacerdotes e escribas conspirando para capturar Jesus. Eles se reúnem com a intenção de matá-lo, mas decidem não fazê-lo durante a festa da Páscoa para evitar tumultos entre o povo. Bom, a conspiração dos líderes religiosos demonstra a rejeição deliberada de Jesus e o desprezo por sua autoridade. Isso aponta, né? Isso ilumina, isso nos traz ilumina o contraste entre a verdadeira autoridade de Jesus e o poder religioso corrupto, estabelecendo um pano de fundo sombrio para os eventos que se desenrolarão. Aí nos versos 3 a 9 fala sobre a unção de Jesus em Betânia. Uma mulher unge Jesus com um perfume precioso e alguns dos presentes criticam a ação, apontando que o valor poderia ter sido dado aos pobres. Jesus, no entanto, defende a mulher, afirmando que ela fez uma boa obra e que seu ato de adoração seria lembrado em todo o mundo. A unção de Jesus é um ato profético que antecipa a sua morte e sepultamento. A defesa de Jesus do ato da mulher ressalta a centralidade da adoração autêntica em relação às práticas religiosas superficiais. Isso destaca que a rejeição da opressão à adoração verdadeira é um tema recorrente na vida dos ensinamentos de Jesus. Os versos 10 a 11, então agora fala sobre a traição de Judas, capítulo 14, versículo 10 e 11. Judas Iscariote, um dos 12, procura os líderes religiosos para traí-lo. Eles o prometem uma recompensa e assim ele começou a procurar uma oportunidade para entregar. A traição de Judas é perpetrada por uma motivação de ganância e destaca o ponto culminante da incredulidade e do desespero. Isso representa uma ruptura emocional profunda, contrastando com a devoção expressada pela mulher em Betânia. Essa traição marca uma infeliz culminância na narrativa de Marcos. E os versículos 12 a 26 fala sobre a última ceia. Jesus instrui seus discípulos a preparar para a Páscoa e estabelecer a nova aliança durante a refeição, instituindo a Eucaristia. Ele revela que um dos discípulos o trairá e todos perguntam quem é. A última ceia é um ato profundamente teológico. Jesus redefine o significado da Páscoa, apontando para a sua própria entrega como cordeiro.
A instituição da ceia do Senhor marca o início de uma nova era na celebração entre Deus e seus filhos, onde o sacrifício de Cristo é central para a salvação. A nova aliança é um tema essencial na teologia de Marcos. Os versículos 27 a 31 fala da profecia da negação de Pedro. Jesus diz aos discípulos que todos o abandonarão, mas Pedro insiste que nunca o negará. Jesus responde preditivamente sobre a negação de Pedro. A declaração de Jesus sobre a fraqueza humana revela a fragilidade da fé, mesmo entre seus seguidores mais próximos. Isso ilustra a necessidade de depender da graça de Deus, mesmo quando nossos corações desejam ser fiéis. Essa tensão entre a intenção e a realidade é palpável no discipulado. Os versículos 32 a 42 mostram Jesus no Getsêmani e a sua agonia. Jesus se retira para orar no jardim do Getsêmani, expressando sua angústia e pedindo que, se fosse possível, o Pai afastasse dele aquele cálice. Ele concluiu, no entanto, que seja feita a vontade do Pai. A oração de Jesus no Getsêmani é um intenso momento de vulnerabilidade. Aqui vemos a humanização de Cristo enfrentando a dor, o sofrimento que está por vir. Contudo, a submissão de Jesus à vontade do Pai serve como um exemplo para todos os crentes sobre a verdadeira obediência e confiança em Deus, mesmo em momento de grande tribulação. Os versos 43 a 52, eles apresentam a prisão de Jesus. Jesus aparece com uma multidão armada que prende Jesus, né? Judas, ele aparece com uma multidão armada. Todos os discípulos abandonam Jesus e fogem, evidenciando a surpresa e o medo diante da situação. A prisão de Jesus revela a falência dos discípulos em momentos críticos. A fuga deles pode ser vista como um reflexo de sua falta de compreensão do verdadeiro significado da missão de Jesus. Essa dinâmica é uma representação das realidades espirituais que os discípulos ainda não compreendiam completamente. Os versos 53 a 65 falam sobre o julgamento de Jesus. Jesus é levado ao conselho, onde é interrogado pelo sumo sacerdote. Ele responde afirmativamente sobre sua identidade como Cristo e Filho de Deus, resultando em sua condenação por blasfêmia. O julgamento de Jesus destaca a injustiça e a hipocrisia dos líderes religiosos. Isso significa que a disposição de Jesus para enfrentar essa condenação serve para sublinhar sua missão de sofrer pelo pecado da humanidade. Essa resistência em aceitação é uma peça central na teologia da redenção. E por último, os versículos 66 a 72 falam sobre a negação de Pedro. Enquanto isso, Pedro está no pátio e é identificado como um dos seguidores de Jesus. 3 vezes ele nega conhecê-lo. E imediatamente após a terceira negação, o galo canta, cumprindo a profecia de Jesus. A negação de Pedro é um poderoso lembrete da fraqueza humana e da luta entre o desejo de fidelidade e as pressões do medo e da insegurança. Em última análise, isso leva Pedro a um ponto de arrependimento que prepara o caminho para a sua restauração depois da ressurreição. Bom, aplicando esse capítulo, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é a adoração verdadeira. A unção de Jesus em Betânia nos desafia a examinar nossas motivações ao adorá-lo, buscando um amor autêntico que valorize o relacionamento acima das tradições vazias.
A gravidade da traição. A traição de Judas serve como um aviso sobre os perigos da ganância e da superficialidade espiritual, chamando os crentes a refletirem sobre suas prioridades e lealdade a Cristo. A nova aliança, a última ceia, nos lembra da profundidade da obra redentora de Cristo e da importância de participarmos da ceia do Senhor com gratidão e reverência, reconhecendo o sacrifício que ele representa. Também dependência da graça. A precária declaração de Pedro nos exorta a ter um coração humilde, reconhecendo que todos nós somos suscetíveis a desviar de nossa fidelidade, que devemos depender constantemente da graça de Deus. Um outro ponto, oração em tempos de crise. A agonia de Jesus no Getsemane ilustra a importância da oração em momentos de ansiedade e incerteza. Os crentes são chamados a buscar a vontade de Deus em todas as circunstâncias. E por último, a necessidade de vigilância e firmeza. O abandono dos discípulos apresenta a realidade do discipulado e a necessidade de estar alerta às pressões do mundo. A vida cristã requer vigilância e comprometimento. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos em nome de Jesus por essa oportunidade, Pai. Que possamos aprender dessas verdades, a vivermos uma vida mais íntegra, mais piedosa diante do Senhor. Abençoa aqueles que estão me ouvindo neste momento. Concede-lhe a paz, concede-lhe a iluminação do seu entendimento, para compreender as tuas verdades. Em Jesus nós te pedimos. Amém. Deus te abençoe e nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.